Hoje é dia de perguntas e respostas no canal Faz Cerveja, com as perguntas que vocês enviaram nos comentários aqui do YouTube, também no nosso Instagram e no nosso Facebook. Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações, direto ao ponto, né? E mais uns recadinhos aqui antes de começar, né? Se inscreva no nosso bate-papo cervejeiro, aqui tem um link de um formulário para você se inscrever. Esse bate-papo a gente vai fazer no meio de numa live fechada para quem se inscrever nesse bate-papo, para a gente discutir, conversar aí descontraídamente sobre um novo canal, um novo quadro que nós vamos ter aqui no canal Faz Cerveja. Também eu preciso dizer que o nosso curso de elaboração de receitas já está disponível para você que quer ser independente, fazer suas próprias receitas de cerveja, não depender mais de receita de internet, do brew shop, aquela que o cara tira da gaveta e dá para você igual de 1000 outras pessoas, né? Enfim, ficar inventando receitas sem saber. Não é um curso de Beersmith, Brewfather, não é um curso de software, é um curso de elaboração de receitas, onde você vai aprender a pensar a sua receita, saber o que lançar no software, porque o software aceita tudo, tá bom? Também a nossa mentoria também já está disponível, que é um tete a tete direto comigo, durante 6 meses participar de grupo de WhatsApp exclusivo comigo. Um pacote bem legal, vou deixar o link de tudo aqui para vocês conhecerem. E também, claro, se você quiser nos ajudar, também pode ser membro do nosso canal, seja membro aqui, vou deixar aqui na tela para você ver também, onde você se inscreve, tem vários planos ali para você poder estar apoiando o nosso canal a partir de R$ 4,99 por mês. Beleza? Vamos para as perguntas e respostas que chegaram para nós aí nas nossas redes sociais. Aqui no YouTube também você pode deixar perguntas que a gente vai colocar nesse quadro, tá bom? Primeiro aqui que eu selecionei. Olá, curtiu o canal? Sempre quando faço cervejas, principalmente as neutras como lagers, percebo que o aroma de grão e pão sempre ficam proeminentes, por vezes enjoativo. Há algum método para atenuar esse tipo de aroma? Então, nesse caso, você está fazendo uma lager e está percebendo que está ficando com o aroma de grão e pão muito preeminente. Você tem que saber de onde vêm os aromas que você está sentindo. Aromas de grão, de pão, de tostado, de vários outros aromas, de nozes eventualmente, depende do malte que você está utilizando, do grist de maltes, da combinação, do blend de maltes que você está fazendo. Então, você tem que selecionar diferente os maltes que você está colocando na sua receita. Não adianta você ir pela busca de fermentar mais frio, por exemplo, mais lentamente, com uma levedura mais neutra, porque esse aroma de pão e de biscoito é pão e o que é que ele colocou aqui? Que ele está reclamando? Grão e pão. Tá, grão e pão é de malte Pilsen, né? Grão e pão basicamente é de malte Pilsen. Então você tem que diminuir a quantidade de malte Pilsen da sua receita, aumentar o percentual de outros maltes especiais, não sei qual exatamente é a sua receita, né? Para que você consiga diminuir essa sensação de grão e pão. Por isso, gente, que é interessante você fazer o curso de elaboração de receitas que eu falei anteriormente, para você saber. Nesse curso eu mastigo certinho, entrego tudo de bandeja para você. De onde vem cada coisa, como combinar os maltes, quais são os limites de combinação de cada um, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quando é na levedura que tem que mexer, quando é no lúpulo que tem que mexer. Dicas de todas as maneiras, beleza? Então essa aí tá respondida, bem simples de resolver, tá? Só mexer no teu grist de malte aí, provavelmente malte Pilsen tá sobrando no percentual de maltes aí, tá? Vamos para a próxima. Eu cometi um erro na minha primeira abraçagem, coloquei o fermento T58 no isopor com gelo. Ai. Só que baixou muito a temperatura. Será que perdi a cerveja? Não tem bolhas no blow-off. Então ele não está vendo atividade borbulhar no airlock, no blow-off, como ele tem lá dentro de uma garrafa, talvez, né? E ele acha que é porque baixou muito a temperatura do T58, da fermentação com T58. Então, assim, primeiro ponto. É econômico fermentar com caixa de gelo e tudo, eu sei que é. Mas não te dá precisão, tá? Então você tem que ficar muito ligado quando você está fazendo isso para não baixar demais a temperatura,
tá? Então, o T58 é uma levedura que se beneficia de uma temperatura... É uma levedura que se beneficia de uma temperatura um pouquinho mais alta do que outras, né? Para ele se expressar legal. Ele tem um range de temperatura, salvo engano ali, o ideal é pegar, eu vou pegar aqui, vou colocar a imagem para vocês, mas o ideal é pegar sempre a instrução do fabricante, de qual é o range de temperatura, a faixa de temperatura que ele trabalha, tá? Eu vou colocar aqui para você, tem uma temperatura mínima e máxima que deve ser na casa aí de 16 a 22 ou alguma coisa por aí. Só que, claro, tem a faixa ótima para a tua receita que você vai ter que determinar. Mas 13 graus, que é como eu colocou na sequência aqui, né? O problema é que começou com 13 graus, aí eu deixei o isopor aberto até chegar ao 18. Então, 13 graus é muito, muito frio, tá? Não vai rolar, a fermentação vai estagnar e você pode ter uma série de problemas lá na frente, né? A levedura vai ter problemas para iniciar, para dar o start nessa fermentação e aí você vai ter uma série de problemas lá na frente com o off-flavor e tudo mais. Então, o ideal é que você faça um controle melhor dessa fermentação. Se com gelo você não está dando conta de controlar certinho, vai para um controlador com geladeira. Eu sei que é um investimento, nem todo mundo consegue, mas na medida do possível isso seria o ideal, tá? E se você vai para o lado de usar uma caixa com gelo, fica ligado, fica em cima, não coloca gelo demais, fica em cima dela, já que você teve uma economia de grana, você vai ter que despender um investimento um pouco maior de seu tempo para cuidar dessa fermentação. Siga a recomendação do fabricante. Trabalhe sempre dentro da faixa recomendada pelo fabricante da levedura em qualquer situação. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Boa noite. Na minha cerveja, a OG estava 1,055 e durante a fermentação não consigo chegar na FG prevista e parou em 1020, 1,020. Por quê? Bem comum, né? Bem comum essa pergunta, essa dúvida, né? Tem muita coisa que pode ser causa e pode ser uma combinação de várias causas. Vamos lá, né? Precisaríamos saber qual é para ter com certeza, né? Quais foram os maltes que você usou, em que proporções, qual densidade ficou... Ah, você já falou, 1055. Então, quais foram os maltes que você utilizou, que proporções, quais rampas de mosturação você utilizou, quais temperaturas você aplicou, temperaturas você colocou durante a mosturação, por quanto tempo para a gente saber quais enzimas atuaram mais ou menos, para saber que tipos de açúcares você criou, tá ligado? Então, isso tudo lá no curso de elaboração de receitas, você vai ao merchan, que é impossível não colocar aqui, né? Mas é que vem a bola, você levanta para mim, como é que eu não vou cortar, né? A bola vem quicando, tá? Então é assim, a gente precisa saber qual quais são os açúcares que foram produzidos durante a mosturação, para isso saber quais foram as temperaturas e tempos que você aplicou na mosturação. Vamos lá, qual é a levedura que você está utilizando, qual foi a temperatura de inoculação dessa levedura, se você hidratou, não hidratou, fez starter, tudo isso. Também precisaríamos saber qual foi a temperatura inicial de fermentação quando você inoculou, quais foram se você mexeu nessa temperatura, foi subindo ou não, se houve uma estratégia. Tudo isso a gente vai ajudar a gente saber quais foram os motivos dessa parada, tá? Mas em geral eu vou aqui tentar supor, né? Vou tentar aqui para dar um guia rápido, né? As situações que mais acontecem. Primeiro é você utilizar uma quantidade muito grande de maltes especiais, assim, maltes caramelo, maltes torrados, que tem uma quantidade de enzima menor que pode ter dificultado a tua conversão, ela pode não ter sido completa na mosturação. Hipótese. Talvez também você tenha trabalhado numa rampa de sacarificação, ali durante as rampas de mostura, numa temperatura mais alta do que estava prevista na receita que você está seguindo lá. Você está seguindo uma receita que diz alguma temperatura e que pode dar uma FG lá na frente. Talvez você não está com controle de temperatura muito legal e você está trabalhando com alguns graus acima. Poucos graus, 2 graus, 3 graus, já vai dar uma diferença. Você vai produzir açúcares que talvez a tua levedura não consiga consumir. E você vai ter uma cerveja com um final, uma FG um pouquinho maior, um residual mais doce, um corpo um pouco mais elevado e um teor alcoólico um pouquinho mais baixo. Talvez você esteja ali na rampa de mosturação, nas rampas, tá? Então cuida esse controle para que fique com uma variação mínima, 1 grau para mais ou 1 grau para menos do que está na tua receita. Você vai ter uma proximidade maior depois do acerto lá na frente da FG, tá?
A levedura, veja se a levedura que você está utilizando é a levedura que está sendo considerada na receita, porque talvez você faz uma adaptação, pega uma levedura diferente, porque você já tem em casa, ou porque você está aproveitando uma lama, ou porque tem uma outra mais em conta, enfim, porque mudou a levedura, muda a atenuação também. Então você pode ter trocado por uma levedura que tem uma atenuação menor do que aquela que você tinha na receita também. Outra coisa que acontece muito, né? Tá tendo um controle de temperatura ruim, talvez você não esteja mantendo o pique da fermentação, vamos usar esse termo, né? O ritmo de fermentação no ritmo ideal. Você tem que ter uma estratégia de fermentação. Então você começou numa determinada temperatura que tem que estar dentro da faixa que a levedura trabalha. Pega isso do pacotinho de levedura ou no site do fabricante. Você vai ter lá a faixa ideal para você fermentar. Então começa dentro de uma temperatura dentro da faixa, e quando a fermentação atingir um certo ponto, tudo isso se aprende no nosso curso de elaboração de receitas, tá? Estratégia de fermentação. Num certo ponto de fermentação, a quantidade de açúcar no meio vai diminuir, porque a levedura já consumiu uma boa parte, então ela tem dificuldade para seguir fermentando. Ela demora mais para encontrar os açúcares, então o ritmo de fermentação começa a cair, você tem que dar um estímulo para ela. Você pode subir um pouquinho a temperatura, tem uma estratégia para isso, tem um ponto ideal para fazer isso, tá? Então depende de receita para receita. Isso você pode entender certinho com o nosso curso, mas talvez você esteja com uma temperatura fixa do início ao fim e muito baixa, ou você está demorando muito para subir essa temperatura. Depende de cerveja que você está fazendo. Então tem uma série de situações, não posso te responder com precisão o que aconteceu na sua cerveja em específico, mas eu dei uma explicação geral aqui que, se você se identificou, né, quem aqui pegou um ponto aqui, pode ter sido isso na minha cerveja, pode ter sido aquilo, talvez com todas essas considerações eu possa ter ajudado muita gente aí nessa explicação, tá? Eu acho que foi útil aqui, né? O que mais? Acho que dá tempo de fazer mais uma. Estamos aqui com 11 minutos, dá para fazer mais uma aqui, então, para não ficar tão longo também, né? Vamos lá. Tive um problema de falta de espuma em minhas cervejas. Mesmo adicionando malte Carapils, que é aquele Carafom, que é o Caracler, que ele tem, assim, ele é vendido supostamente com uma capacidade de manter a espuma, né? Então tá aqui. Mesmo adicionando malte Carapils, a receita é colocando quase 7 gramas de açúcar no prime. Bastante, hein? No prime. Identifiquei meu erro já no sétimo lote, coisa simples, e passou despercebido. O tamanho do headspace estava muito grande. Além da falta de espuma e gás nas minhas cervejas, a cerveja estava ficando mais escura do que o normal. E agora corrigi, ela está com a cor legal, carbonatada adequadamente. Legal, aqui ele já encontrou a solução e ele tem razão aqui, pode ser um fator sim. Tá, vamos esmiuçar isso aqui, porque tem várias coisas para ser estudado, pode ser não ser o teu caso. Mas aqui no caso dele, qual que é a lógica? Se realmente ele estava deixando o headspace muito grande na garrafa, aumentava muito a quantidade de ar dentro da garrafa. Você tinha dois problemas com isso, né? O primeiro, que reclamou que não estava carbonatando direito, porque você tem que gerar pressão na garrafa. Se ela tiver pressão adequada, o CO2 que é gerado nessa nova fermentação no prime, né, na refermentação da garrafa, o CO2 consegue se dissolver no líquido de uma maneira mais eficiente, porque são dois fatores que vão influenciar na carbonatação de cerveja: temperatura e pressão. Como a temperatura não te ajuda, já que você está fazendo isso numa temperatura ambiente, né, não é uma temperatura gelada, quanto menor a temperatura, mais fácil de você conseguir fazer o CO2 se misturar, né, se misturar na cerveja. Como a temperatura não te ajuda na situação de prime, você tem que... O único fator que vai te ajudar é a pressão. Pressão quanto mais alta dentro da garrafa, melhor. Você vai conseguir fazer essa CO2 passar para a fase líquida e se incorporar na cerveja. Só que se você tem muito ar dentro da garrafa, o ar ele é comprimível. O líquido não é comprimível, né? Quer dizer, mas minimamente. Então, tipo, ele não entra na nossa conta. Então, provavelmente estava demorando demais para você conseguir gerar uma pressão adequada dentro da garrafa, mesmo com a quantidade de açúcar lá em cima, como ele falou, né? Então, isso é um problema. Outro problema indireto aqui, que ele também mencionou, vale a pena colocar. Se você deixar um headspace muito grande, tem muito ar, nesse ar uma boa quantidade de oxigênio. O oxigênio é inimigo da cerveja, né? Nessa fase aí, né? Então, é legal que você não deixe um headspace muito grande. Um headspace pequenininho não vai ter problema, porque aquela pequena quantidade de oxigênio que está ali
a levedura tende a consumir durante aquela pequena fermentação. Só que note, é uma fermentação muito pequenininha, muito controlada, que não dá conta de consumir grandes quantidades de oxigênio. Dá tempo de você oxidar a tua cerveja, dá problema sim. Por isso que ele falou que está ficando com uma cor estranha, uma cor acinzentada na cerveja. É oxidação sim. Então, 2 motivos para você não deixar o headspace muito grande na garrafa. Tem que deixar lá meio gargalo, 2 ou 3 dedinhos, depende do tamanho da garrafa, né? Mas não o gargalo inteiro, não mais do que isso, né? Porque aí você vai ter esses 2 problemas relatados. Muito bem explicado aqui por ele e ficou bacana o tema aqui para você. Para hoje seria isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do nosso canal, que por favor se inscreva. Deixe seu like, isso ajuda a gente a continuar crescendo. Seja membro no canal, tem aqui a opção do Seja Membro. Você vai estar ajudando a gente a manter o nosso projeto, tá bom? Não deixe de se inscrever também no nosso bate-papo cervejeiro, no formulário que eu vou deixar aqui, o link está aqui na descrição. No mais, espero que tenham gostado. Bora fazer cerveja!